Olha, com a chegada do tempo seco, é comum, né, que a nossa saúde fique mais vulnerável. Na terceira idade, os cuidados precisam ser redobrados para manter a imunidade em alta e prevenir doenças respiratórias, além de outros problemas de saúde. Existem algumas medidas simples e eficazes que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico dos idosos durante esse período. A gente está conectado aqui com a nutricionista Thaís Verdi. Ela é quem vai dar as dicas para você aí se cuidar nesse período tão delicado que a gente sofre bastante, né, doutora? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Realmente, sofremos bastante nessa época do ano, por uma grande falha. Primeiro, na hidratação e segundo, na alimentação. Vamos falar então especificamente no caso dos idosos, como que a gente deve então estimular essa hidratação e por que ela é tão importante, especialmente agora nesse período que a gente está vivendo de secura em grande parte do país? No período do inverno, temos essa sensação de que não sentimos sede, que o corpo de fato não precisa de água, até pela temperatura realmente da água. Damos sempre preferência ali para coisas um pouquinho mais quentes. Mas o ideal da hidratação, por exemplo, para uma pessoa que pratica uma atividade leve ou uma pessoa sedentária, é de 35 ml por quilo de peso de água, né? Quando você fala numa atividade mais moderada, seria em torno de 40 ml por quilo de peso. E acima ali de uma atividade mais intensa, seria em torno de 45 até 50 ml por quilo de peso. Então essas recomendações, principalmente porque são científicas, elas atendem muito bem às necessidades nutricionais, principalmente no que se refere à hidratação. E vamos lembrar que a hidratação é importante para a nossa circulação sanguínea, para o bom funcionamento do organismo, para a nossa imunidade, para a modulação intestinal. Um dos maiores e recorrentes sintomas da desidratação, além da boca seca, que já significa que você está desidratado, são as dores de cabeça frequentes nessa época do ano, por conta justamente da falta da hidratação. Às vezes também a pessoa esquece de beber água justamente porque tem essa sensação que a senhora mencionou. E aí, quando ela se lembra, ela bebe muita água de uma vez. Isso é recomendado ou não? De quanto em quanto tempo é bom a gente repor a hidratação, repor a água? Eu sempre dou a dica para a pessoa encher a garrafinha de água pelo menos 4 vezes ao dia, só que essa garrafinha ela tem que estar visível. Eu sou uma pessoa que, por conta da minha rotina de trabalho, aonde eu vou eu deixo uma garrafinha de água. Então eu deixo sempre na sala, perto do aparador, que é onde eu sempre passo, eu deixo em cima da minha mesa do consultório, ou perto da onde eu faço, por exemplo, uma avaliação física. No carro, eu sempre tenho uma garrafa de água, então você tem que sempre deixar ela visível. Então, o ideal é que você fracione realmente essas garrafinhas de água que não tem erro de 500 ml, por exemplo. Você consuma 4 garrafinhas dessa, que seria o mínimo de água que a pessoa poderia ingerir. Agora, você ingerir água tudo de uma vez depende muito do público. Se é, por exemplo, um atleta, ele não vai sentir tanto efeito porque ele já está acostumado. Mas se é uma pessoa sedentária, por exemplo, se é um idoso, por exemplo, né, ele já vai se sentir mal, com distensão abdominal, depois de uma frequência muito grande, né, principalmente de fazer xixi toda hora. Então, às vezes, eu não recomendo tomar tudo de uma vez, dependendo, né, do público. E a água pode ser substituída por alguma outra bebida? Porque eu já escutei gente dizer que não gosta de beber água, né? Eu não entendo muito bem isso, mas respeito. Tem alguma outra bebida que seja igualmente benéfica ou não? Sim, lógico que tem. Quando a gente fala de ingestão de água, que realmente o corpo ele necessita das nossas funções ali, até para poder fazer a parte enzimática, para poder fazer uma boa digestão, absorção, para formar o bolo fecal, né, para poder evacuar, para a pele, para o cabelo, para a unha. Então o corpo ele utiliza muita água, por isso que é importante se hidratar de água. Mas os chás são benéficos, o suco de fruta, por exemplo, para quem não gosta de comer a fruta, também acaba sendo benéfico. Há uma perda em torno de 20 a 30%, né, de algumas vitaminas ou minerais, mas mesmo assim acaba sendo benéfico para quem não consome, por exemplo, né, a fruta.
E a própria fruta in natura, ela também hidrata, porque ela também tem líquido. A própria alimentação balanceada, eu sempre brinco que o simples bem feito, né, faz um efeito muito bom para o organismo. Também gera, sim, né, um pouquinho de hidratação. Mas os chás eu recomendo, o suco de fruta também eu recomendo, principalmente os que sejam naturais e que sejam feitos na hora, tá? E lógico, a gente tem o leite também que tem um papel fundamental, né, para as necessidades, principalmente ali principalmente no processo de envelhecimento, as pessoas estão ingerindo menos leite por algumas intolerâncias alimentares ou por terrorismo nutricional. E a gente tem que ter cuidado com isso. Mesmo que sejam, né, veganos à base de vegetais, as pessoas não podem deixar de tomar o leite pelo menos de 2 a 3 vezes por dia ou consumir os seus derivados, principalmente por conta do cálcio, das proteínas e dos probióticos naturais. Ah, isso é interessante, porque tem muita controvérsia, né, quando o assunto é o leite. Então, o leite tem, inclusive, potencial de favorecer a hidratação do corpo. Sim, sem sombra de dúvidas. Na verdade, existe um terrorismo muito grande relacionado principalmente com as alergias, vindo da caseína ou da lactose. De fato, tem pessoas que geneticamente, né, por conta aí de um genezinho chamado MCM6, esse genezinho não passa a informação para a enzima lactase e, de fato, o teu corpo não faz, né, a digestão e a utilização da lactose. Então, de fato, tem realmente essa condição genética, essa predisposição as pessoas terem a intolerância ou Mas alergia isso é exceção. alimentar. Isso é uma exceção. Mas no terrorismo nutricional hoje em dia que vemos, são vários pseudos profissionais tirando o leite e derivados da vida realmente das pessoas. E com isso você percebe um número enorme, né, e assombrante realmente do que? De pessoas com mais osteopenia e osteoporose. Olha Então, só. isso está sendo muito delicado no momento, inclusive para crianças. Ele é essencial para a criança se desenvolver o cálcio, para poder crescer. E realmente isso já está entrando. E eu pego muitos pacientes aqui que já retiram leite e derivados já da criança. Com isso, você tem uma deficiência de crescimento. E no processo de envelhecimento, principalmente, hoje a gente vê que a osteopenia e a osteoporose, antigamente você via em pessoas com 60, 70 anos. Hoje você já vê mulheres com 30 anos, com 35 anos com osteopenia. Você vai fazer um recordatório alimentar dessa mulher, você percebe que ela não ingere leite e derivados por conta do quê? Por conta de dieta de emagrecimento, porque eu vi o tal profissional, por conta desse terrorismo nutricional. Então a gente tem que ter um estado de alerta relacionado sobre isso, porque não tem aonde você repor esse cálcio, que é extremamente importante. E o leite não é só rico em cálcio, ele é rico em aminoácidos, que é importante para poder manter a musculatura esquelética, rico em vitamina D para sintetizar esse cálcio dentro do osso, e principalmente em probióticos naturais, que modulam essa microbiota intestinal para que as pessoas não tenham desbiose, que hoje é uma grande doença do trato gastrointestinal, onde as pessoas desenvolvem várias alergias do trato respiratório superior, síndrome do ovário policístico, endometriose, rinite, sinusite, alergias de pele. Então, isso está sendo muito complicado, né, ultimamente aí com esse terrorismo nutricional. Muito bem, tá feito o alerta, então pode tomar leite, viu, gente? Pode e deve. Agora, com relação à água de coco, tem muita gente que usa bastante nesse período, ajuda a refrescar, né, quando a gente está sentindo aquele calorão, porque aqui no Centro-Oeste tá assim, a gente começa o dia com frio, depois esquenta demais e à noite esfria novamente. Inclusive, isso faz mal bastante aqui para nós, para a garganta e tudo mais. Agora, a água de coco, ela faz bem? Em excesso, ela faz mal? Como que pode ser a nossa relação com esse tipo de hidratação, com esse tipo de bebida? Na verdade, a água de coco ela é extremamente benéfica, até para uma modulação ali intestinal, porque ela possui um pouquinho de gordurinha do bem, mas ela é uma água que eu falo que é um isotônico natural. Então, para você se reidratar, ela tem um papel fundamental. Eu recomendo, geralmente, em torno de 200 a 300 ml de água de coco, pelo menos umas 2 vezes ao dia.
Tá explicado, então faz bem, pode usar. Alimentação, para a gente finalizar, a senhora já começou a entrar nesse assunto, gostaria de reforçar. Então a gente deve incluir mais frutas, porque ajuda também nessa questão da hidratação. O que mais que a gente pode incluir na nossa dieta que vai fazer bem? O simples bem feito. Você ter carboidratos do bem que são completos, integrais, porque eles são importantes para alimentar esses trilhões de bactérias que temos ali na nossa microbiota intestinal, até para prevenir doenças. A proteína, ela vem no papel, principalmente da carne, do peixe, do frango, até as proteínas vegetais, é importante o seu consumo, pelo menos de 1,2 até 1,4 gramas de proteínas por dia, para que você tenha uma boa massa muscular, uma boa densidade óssea, tá? E, lógico, a proteína ela é importante para que você forme novas células todos os dias. A gordura também ela é importante, ela é uma segunda fonte de energia e, lógico, vindo ali de gorduras insaturadas, poliinsaturadas, você consegue realmente repor essa energia e ela também consegue fazer uma boa síntese ali de algumas vitaminas, né, e minerais. Os macronutrientes e micronutrientes, eles são importantes a sua interação, né? Os micronutrientes que vêm das verduras, dos legumes, das frutas, eles são extremamente importantes para a saúde imunológica, intestinal, para a pele, cabelo, unha, até mesmo ali para a hidratação, tá? E sem contar a hidratação. E eu sempre falo que a gente tem 4 pilares na vida que a gente tem que manter. Primeiro, a alimentação balanceada, variada, equilibrada, a atividade física, gerenciar melhor esse sono e modular bem essa microbiota intestinal. Tá dado o recado, tá feito o alerta para quem está em casa. Obrigado pelas dicas, viu, doutor? Até a próxima. Agradeço o convite. Abraço, tchau, tchau.